E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? A gente tá aqui, cara, com o coração apertado, saudade do inferno de estar aí trabalhando junto com vocês, né? Mas ainda não nos é permitido fazer isso aqui. Enquanto isso, né? Vamos trabalhando aqui pelo outro lado da telinha, né? Mas sempre contribuindo com o aprendizado de vocês. Olha aqui, gente, ó. Começar a nossa aula bem aqui dando continuação à nossa função seno e função cosseno, né? Lembra que nós destacamos uma aula para cada um e hoje nós precisamos trabalhar as duas funções juntas de uma vez só, gente. É uma coisa bem pesadinha minha aí. Por isso eu peço que desde já você coloque sua caneta, seu papel na mão, faça suas anotações. Se tiver dúvida, é só pesquisar, consultar a gente depois que não é permitido o meu aluno ficar com dúvida, tá bem? Então, gente, olha, para começar bem legal, eu já coloquei aqui, olha, os nossos dois amiguinhos. Isso aqui nós já estudamos nas aulas passadas, né? Para vocês que são inteligentíssimos, por isso que eu cobro bastante de vocês. Esse primeiro gráfico bem aqui é o gráfico da função, lembra ainda? O seno, né? Então, f de x, que é igual a seno de x, né? Essa é a primeira função, certo? E a segunda função bem aqui é o gráfico da função f de x, que é igual a cosseno de x, né? Muito bem, e aí, gente, ó, vocês podem lembrar e me ajudar bem aqui, que essas duas funções aqui nós já tiramos muita coisa dela, né? Tiramos muito, inclusive verificamos todas as informações dela no ciclo trigonométrico, não foi? Lembra o eixo do seno, o eixo do cosseno, os arcos, os quadrantes, não foi? Tudo que nós aprendemos sobre o ciclo, né? E mais, gente, olha, o nome desse gráfico tu sabe que é senoide, né? Esse aqui é a cossenoide, o gráfico do cosseno, né? Então nós tiramos um monte de informações, e as informações nós chamamos ela de propriedade, gente. Eu não vou copiar elas aqui, porque você tem tudo aí anotadinho, eu sei disso, né? Vamos apenas falar para ti aqui, né? Primeira propriedade, gente, ó, lembra, você tem que saber onde é que o seno é positivo, ainda lembra ainda? Onde é que ele é positivo? É só olhar para o gráfico, né? Ele é positivo onde, olha, no primeiro e no segundo quadrante. Onde é que ele é negativo? Olha, no terceiro e no quarto quadrante. Então essa é a primeira informação, né? E macho, onde é que o seno cresce? Onde é que o seno decresce? Olha, só olhar para o gráfico. Onde é que ele cresce? Olha, no primeiro quadrante e cresce no quarto quadrante. Onde é que ele decresce? Ó, ele decresce no segundo e decresce no terceiro, né? A segunda informação dele, olha, a imagem. A imagem é o intervalo que vai de onde? Olha, daqui do menos 1 até você chegar aqui o 1, né? Ó, deixa eu destacar para nós bem aqui. A imagem é aquilo que é trabalhado no eixo do y, né? Então, o eixo do y é trabalhado do menos 1 até 1, né? O período como se fosse o tamanho do gráfico, né? Ou seja, o gráfico ele começa no 0, termina onde? No 2π. Então, o período dele de 0 a 2π só pode ser o quê? 2π, né? E mais, trabalhamos ainda que o seno é uma função ímpar, tranquilo? E o domínio dele são todos os números reais, porque esse gráfico do seno, ele trabalha todo o eixo do x, né? E o domínio de uma função é analisada no eixo do x, né? Nós temos também essas informações para o cosseno, né? Lembra lá? Vamos nos organizar para ficar bem melhor o nosso estudo, bem aqui. O cosseno ele é positivo onde? No primeiro e é positivo no quarto, por sua vez é negativo onde? No segundo e no terceiro, fechou? O seno nota que no primeiro quadrante ele é uma função decrescente, o gráfico está baixando, né? No segundo quadrante ele continua sendo decrescente, no terceiro ele volta a crescer e no quarto também ele cresce até o seu limite máximo, né? Tranquilo? Ele tem uma função que a imagem também, assim como o seno do menos 1 até 1, o cosseno também varia do menos 1 até 1. Então, nota que na imagem eles são parecidas, né? Nota que no período também, o período do seno olha, de 0 a 2π, o cosseno também, olha, de 0 até 2π. Então, o período para as duas funções é 2π, né? E mais, o domínio do seno reais e do cosseno também são reais, né? O seno é uma função ímpar, o cosseno é uma função par. Então, gente, olha, isso aqui foi o que nós estudamos, claro que bem detalhado, né? O que eu quero dizer hoje para vocês, cara, é uma coisa altamente complicada, porque eu até falo para o aluno, não é legal você salvar, gravar, decorar essas informações que eu acabei de falar para ti aqui. Porque hoje você vai entender, tu vai aprender e perceber que todas essas informações, todas aquelas propriedades, elas sofrem alterações, ela vai mudar. Quer dizer, esses gráficos bonitinhos que você vê bem aqui, gente, eles podem sofrer, eles mudam, se transformam num gráfico totalmente diferente desse. Quer dizer, sofre várias alterações bem aqui. Nildo, e quais são essas alterações? Poderia falar para nós quais são as alterações que esse gráfico pode sofrer
Cara, eu vou colocar mais aqui para vocês, tá bem? Na verdade, você tem que estudar 3, né? Primeiro, gente, primeira informação. Você tem que compreender, olha. A imagem dessas duas funções, pode enxergar, ela vai do -1 até 1. Gente, isso não é fixo. Essa imagem ela só é válida para essa e para essa função bem aqui. Essas funções elas podem sofrer alteração, ela pode ser colocado valores antes dela e pode ser colocado valores depois dela, tanto no seno quanto no cosseno. E se você vai acrescentar valores antes ou valores depois, é claro que isso vai acarretar onde? Mudanças no gráfico, né? E você tem que ver quais são essas mudanças e como é que eu encontro, como é que eu resolvo essas mudanças bem aí, né? Então deixa eu colocar para você aqui, teoricamente, essas mudanças, né, vão alterar o gráfico. Primeiro, gente, ó, pode alterar a imagem, o gráfico ele pode passar do 1 para cá, ele pode vir abaixo do -1, ele também pode ficar abaixo do 1 aqui, quer dizer, ficar bem baixinho bem aqui, então assim que pode ficar mais, então ele pode sofrer essa mudança na imagem, ó, tá vendo aqui uma mudança que eu estou fazendo, ó, estou colocando ele mais alto lá, tá bem, ó, e também vou colocar ele aqui mais baixo, isso que eu quero dizer para você, ele pode sofrer essa mudança, assim como ele pode ficar também, ó, um pouquinho mais baixinho bem aqui, ó, ele pode ficar mais alto, mais baixo. Então, toda função, seno e cosseno, elas podem sofrer mudança. Onde? Deixa eu colocar a primeira mudança. Ela pode sofrer mudança na imagem. Isso é muito normal de acontecer, tá bem? Você vai ver quem é que faz essa mudança. O cosseno também, gente, ele poderia vir muito mais aqui embaixo, poderia começar lá em cima também, né? A outra mudança que esses gráficos de seno e cosseno sofrem é no seu período. Bem, você chama isso de translação horizontal, essa aqui é translação vertical, né? Então, olha, o período ele vai de 0 até 2π. Vou fazer aqui que está um pouquinho melhor, né? Olha, vai do 0 até o 2π. Gente, eu quero dizer que esse gráfico ele pode, é como se você pudesse pegar ele aqui assim, olha, e puxar para ele ficar como se fosse uma mola. Puxar ele para cá. Então, ele pode ficar maior ou pode ficar menor. Então, esse gráfico pode sofrer alteração também. Ó. O período pode ficar com um período maior e com um período menor. Mais ou menos assim. Eu poderia ter um gráfico grandão assim. Ó. Olha como mudou o período dele, né? Assim como poderia ter um gráfico bem pequeno, bem aqui. Ó, com um período bem pequenininho, bem aqui. Então, eu tenho que ver quem é que faz essa mudança. E então, eu poderia pegar esse gráfico aqui e simplesmente fazer um gráfico bem assim. Ó. Olha como ele ficava com um período pequeno. Ó, tá vendo? Bem pequenininho o período dele, bem aqui. Então, essas são as mudanças que o gráfico pode sofrer. E uma última, é que, gente, olha, você está vendo tanto seno quanto cosseno, ele começa onde? No zero, né? Ó, começou no zero. Todos os dois gráficos começam na direção do zero, né? Eu quero dizer que nem sempre isso vai acontecer, gente. Ocorre a possibilidade desses dois gráficos se movimentarem no eixo do X. Tá? O vento vai ficar andando bem aqui, né? Na verdade, é isso que é a translação horizontal. Perdão, falei querendo agora, mas agora, esse movimento, né? Transladar, se movimentar. Então, tipo assim, esse gráfico poderia muito bem ficar para cá, ó. Olha como ele andou para cá, como ele se movimenta tanto para o lado esquerdo, que é o lado negativo, né? Quanto para o lado direito, que é o lado positivo, né? Então, para você se organizar, que isso aqui tá uma bagunça desgraçada, né? Isso aqui eu fiz, gente, são os esboços para você entender que as variações são onde? Na imagem, no período e no deslocamento do gráfico no sentido horizontal, ou seja, no eixo do X, tá bem? Então agora a gente vai aprender tudo sobre essas modificações que essas funções podem sofrer, tá bem? Então vem para cá, se organiza aí, concentra aí que hoje o negócio vai ser pesado, né? Mas você vai conseguir aprender tranquilo, tá? Deixa eu virar a folha, porque do outro lado da folha está tudo o que você precisa aprender. Tcharam! Olha aqui, tá bem? Olha, já está tudo organizadinho, do jeito que você gosta, para a gente não ter problema nenhum, tá bem? Então vem comigo, concentra aí, vai, contrai esse abdômen, vai, encosta essa costa aí na cadeira, porque agora, a partir de hoje, você não será mais o Deus, você será uma outra pessoa, bem melhor do que a pessoa que você era antes, tá bem? Então vem comigo para cá, a coisa vai ser legal. Gente, ó, primeiro, variações, né, já te falei delas, das funções seno e cosseno. Gente, as variações são as mesmas para funções. Por isso que é legal que a gente vê para as duas ao mesmo tempo, tá? E por isso nós estudamos seno, estudamos cosseno e agora as variações para as duas. Porque o que rola numa, rola na outra também. As fórmulas são as mesmas, as alterações são as mesmas. Então não teremos problema quanto a isso, tá? Primeira variação, onde é que vai ser? Na imagem, tá ligado que é a imagem, né? É aquele negócio do eixo do Y lá, daquele ponto mais alto até aquele ponto mais baixo, que até então
e a do menos 1 até o 1. Sim? Tá ligado nisso, né? Pois é, agora isso vai mudar. Primeiro passo, quem é que muda a imagem? Gente, olha, isso bem aqui é a função. Tá? Ó, ela tanto faz, por isso que eu coloquei seno lá, cosseno aqui, para dizer que tanto faz qual seja a função, pode ser qualquer um. Gente, uma função completa, a gente fala que ela está composta, ela está completíssima, olha, ela apresenta dois elementos que vêm antes da função, porque a função é o seno. Então tem dois, vê que tem o A e o B aqui, ó, dois números aqui, né? E ela deve também apresentar dois números que vêm depois dessa função, né? Que no caso aqui é o M e o N. Então, quando ela apresenta esses dois caras antes e esses dois caras depois, aí você diz que a função está completa. Bem, é claro que algumas funções aparecem incompletas. No caso aqui do exemplo 2, o segundo caso, porque já dá para você ver, né? Vê que aqui ó, não está o A e o B, está só o B, quer dizer, o A não existe aqui, né? Ó, vê, foi desfalcado do A. Isso também pode acontecer? Pode. Algumas funções não apresentam esse N bem aqui, ó. Bem, então elas podem, mas o correto é que ela venha com os 4. Mas ela pode vir com a ausência de algum elemento desse bem aí, tá bem? Perfeito, cara. Então, ó, vamos entender agora. Tem 4 elementos para ela ser completa, certo? Entenda. Os caras responsáveis pela imagem da função são aqueles que aparecem antes dela. Então, quem vier antes da função, esses caras são responsáveis pela imagem. É eles que vão dizer qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo que esse gráfico vai ocupar no eixo do y, tá bem? E aí você já está entendendo que antes da função pode vir 2 elementos ou pode vir um elemento, né? Então esse ou vem 2 ou vem 1, não interessa quantos venham. São esses caras que vão me entregar a imagem. Igual aqui, gente, olha, você já pode analisar aqui no nosso exemplo 1, olha, tá vendo? Temos aqui a função, que no caso colocamos a função seno, e nota que nós temos 2 elementos antes dela. Então, são esses caras aqui que vão me entregar a imagem da função. Olha aqui, o exemplo 2, eu coloquei a função cosseno, sem problemas, e nota que só veio um elemento. Por isso que nós colocamos, olha, primeiro caso e segundo caso. Show? O primeiro caso, estamos trabalhando com a possibilidade de vir 2 elementos antes da função. Nildo, como é que eu vou encontrar a imagem da minha função quando vierem 2 elementos antes da função? Cara, é muito fácil. Bora logo fazer o exemplo bem aqui. E com o exemplo na mão, você consegue ver a definição para cá. Meninos, ponha comigo bem aqui. Ó. Você quer calcular a imagem da função, né? Você quer saber qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo que ela vai ocupar, né? Bom, para isso, você vai olhar. Tem 2 números na frente da função? Tem, né? Então você vai pegar esses 2 números e fazer 2 continhas para mim, tá? Uma continha de mais e uma continha de menos, gente, tá? Uma adição, uma subtração. É claro que a continha de mais vai me entregar o quê? O ponto mais alto da função, enquanto eu estou somando, né? Enquanto que a continha de menos vai entregar o ponto mais baixo da função, tá bem? Então, olha, então eu até te aconselho, começa pela continha de menos, para encontrar logo o ponto mais baixo, né? Então tu faz aqui, ó. 5 menos 2, você encontra quanto? 3. Mas olha, o ponto mais baixo que esse gráfico chegava era no número 3. Dudu, como assim o mais baixo, 3? Mas olha, quer dizer que ele nem passa para o lado negativo? Não, nem passa para o lado negativo. O mais baixo que ele vai no 3. E o mais alto? Aí tu faz essa continha de mais, olha. 5 com mais 2, que vai dar quanto? 7. Então, olha, esse aqui é a imagem da tua função, tá bem? Olha, ela vai do 3 até o 7. E não vem abaixo do 3. O 3 é o mínimo que ela consegue chegar. E o máximo que ela consegue chegar é o número 7. Então, cara, nota como houve uma mudança tremenda, né? O que era antes do menos 1 até 1, agora vê como ela mudou, né? E quem é que causou essa alteração na imagem? Os elementos que aparecem antes da função. Ah, Nildo, mas veio 2. Perfeito. Você faz uma continha de menos, encontra o ponto mais baixo. Faz uma continha de baixo, encontra o ponto mais alto, né? Então já dá para você aqui, ó, organizar a sua definição bem legal, né? Que dá para fazer bonitinho. E ver, vamos fazer assim, por exemplo, ó. Se você quiser calcular a imagem de uma função trigonométrica, você vai se preocupar com os elementos que estão antes da função. Quer que você faça esses 2 elementos aqui? Fala para mim. Isso, uma continha de mais e uma continha de menos, né? Qual a primeira continha que a gente faz? A de menos, né? Para encontrar logo o ponto mais baixo. Então é só você fazer o quê? O que? Ó, A menos B.
Claro que eu coloco o resultado, né? Depois você faz o quê? O A mais B. Pronto, ó. Quando tu fizer a continha de menos, tu vai encontrar o quê? O ponto mínimo. Quando tu fizer a continha de máximo, tu vai encontrar o quê? O ponto máximo. Perfeito, Dildo, compreendi. Mas agora eu quero saber o que acontece quando vier só um número na frente. Porque se vier 2, eu já sei que é uma conta de menos e uma conta de mais. E quando vier só um, vou aqui só tá o número 3, cara, olha. Quando vier só um, o que é que eu vou fazer na minha prova? Aí é mais fácil ainda, tá? Porque quando vier apenas um elemento, o que é que você faz? Você vai dizer que é ele mesmo. O 3, tu não tem conta de mais, porque só tem um número aqui. Então não tem conta de mais, não tem conta de menos, né? Então a imagem é ele mesmo? Sim, só que vai do próprio número negativo, quer dizer, vai do menos 3 até o número positivo, até o 3, ó. Tá vendo como é muito fácil? Se fosse o número 7, então ia do menos 7 até o 7. Ah, eu daria o número 2, então vai do menos 2 até o 2, tá vendo? Então que bonito, que tranquilão, cara, ó. Aí se você olhar, por exemplo, esse exemplo que está bem aqui, não vou riscar não, só para te entender, ó. Olha, está 4 cosseno de 3x menos π. Ó, quem está antes da função? Só o 4. Quem é a imagem? Isso, do menos 4 até o 4. Se fosse essa aqui, ó, ia do menos 2 até o 2, tranquilo? Então vamos lá, gente, deixa eu ver se eu estou entendendo. Nildo, para que uma função seja completa, quantos elementos ela teria que ter? 4. 2 que ficam antes e 2 que ficam depois. Perfeito. Mas antes pode vir só um? Pode vir 2 ou pode vir 1, né? Normal. E esses caras que vêm antes da função, eles fazem o que para nós? Eles são responsáveis pela imagem. O que é isso? É o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Tá? O que é que eu faço para calcular a imagem de uma função? Simples, né? Se tiver 2 elementos, uma continha de menos e uma continha de mais. A de menos, claro, entrega o ponto mínimo e a de mais entrega o ponto máximo. E se vier um único elemento, o que é que eu faço? A imagem é dada pelo próprio elemento, desde negativo até ele positivo, né? Então, bem aqui, para ficar bem bonitinho, como está só o P, então você já pode verificar que essa imagem, ela ia de onde? Está só o B, gente. Então, é do menos B até eu chegar onde? No B. Fechou aí? Então, pronto, né? Então, isso aqui é o que pode acontecer com uma função com relação à variação na sua imagem, tá bem? Mas nós já sabemos que não é só a imagem que varia, né? Além de variar a imagem, varia também quem? O período. Lembra que o período é o tamanho do gráfico, né? Que um gráfico normal, daquela função seno x, cosseno x, ela começa no 0 e ela termina onde? Lá no 2π. Quer dizer que esse gráfico pode aumentar, que ele pode diminuir, né? Então, ó, quem é que vai fazer o gráfico aumentar, o gráfico diminuir? Gente, ó, aqui tu não pode perder, tá? Os dois caras da frente é quem é? A imagem. E agora vai os dois caras que estão depois. Logo após a função, pode ser seno ou pode ser cosseno. Olha, sempre vem um númerozinho que fica no lado da letra. Tá? No caso, o X. O vestibular gosta de colocar a letra T, porque ele trabalha muito com tempo, gente. Olha. Mas está o X aqui, tá? Esse cara estamos chamando de M, esse bichinho bem aqui, ó. Tá vendo? Um M bem aqui. É esse M aqui que é o responsável pelo período. Ele que vai fazer o gráfico ou aumentar ou diminuir o seu período. Tá bem? Como é que isso funciona, gente? Olha, eu escrevi para ti aqui, ó. O período de uma função é inverso. Olha o bizu, olha. É inversamente, tem comportamento contrário, comportamento inverso, somente proporcional ao parâmetro m. Você já viu que é o m, que é o responsável pelo período da função. Agora, quando a gente fala que o período é inversamente proporcional ao m, estamos dizendo o quê? Que quanto maior for o m, já que é inverso, ó, quanto maior for o m, menor será o período. Tipo assim, imagina que, por exemplo, aqui tá o 3, olha bem aqui, ó, o que eu faço para ti, ó. Bem aqui quem é o m, cara, é o 3, ó. Se tu colocar, por exemplo, o número 50 aqui, quer dizer, o m está muito grande, aí o período vai ser muito pequeno. Porque ele é inverso. Quanto maior for o valor do m, menor o teu gráfico vai ficar. Entendeu? Então, porque é inversamente proporcional. Bonito aí? Tá, Nildo? Tipo assim, cara. Eu sei que o período normal é 2π. Mas agora, quando eu olhei para essa função bem aqui, exemplo, tá bem aqui, ó. Vou pegar esse exemplo que tá bem aqui, ó. Olha, eu já sei que a imagem é do menos 4 até o 4, isso não me interessa, porque agora eu quero o período. Quem é o período? Vamos lá, é o tamanho do gráfico. Quem é o responsável? É o m. Quem é o m? É o número dificulado da letra, é o 3 aqui, ó. Tranquilo, é o 3 bem aqui, ó. Já que está o 3, dá para eu saber o tamanho que vai ficar esse gráfico?
Claro que vai, né? Então, tem alguma definição? Claro que tem, mas a matemática sempre tem. Como é que funciona então? Ó, bem aqui para você. Para você calcular o período, lembrando que período lá na física é o inverso da frequência, né? Tu vai estudar esse negócio lá em acústica, gente, lá no estudo das ondas, tá? Tu vai ver que lá tem um período que é o inverso da frequência, né? Pois é, aqui o período, tu pode usar essa definição lá se você quiser, tá? Período nada mais é, ó, a definição, ó, 2π, porque, gente, 2π é o normal, só que vai sofrer alteração, né? Como é inverso, dividindo aqui, ó. Dividindo quem? Não é o m corresponsável, então é só você dividir 2π pelo m, né? Na verdade, período, gente, a prova não gosta de chamar de período, a prova chama de tempo, até colocar bem aqui, ó. Dificilmente no vestibular, para determinar o tempo, né? Só fala qual o período. Então, o período você já sabe, é o tempo, né? E calcula por fórmula 2π sobre o m. Quem é o m? É o número que fica um lado da letrinha, logo após a função, bem? Gente, já que período é um tempo, é claro que esse valor tem que ser um valor o quê? Positivo, né? Não tem tempo negativo, positivo. Então, pode ser que na prova esse m apareça negativo. Não esqueça, você tem que vir para cá ele com sempre ele positivo. Eu vou até colocar o módulo aqui, ó, para dizer que esse m tem que ser sempre um valor positivo. Então, tá bem, gente? Se você quiser saber o tamanho do gráfico da função, ou seja, calcular o período da função, basta você trabalhar a definição 2π sobre o m. Vamos lá então, resolver esse exemplo 1 que está bem aqui, bonito para nós? Acompanha bem aqui, ó. A função f de x é dada por 4 vezes cosseno de 3x menos π. Gente, eu só quero o período, então não vou me preocupar com 4, porque o 4 é a imagem. Quem é o cara que eu tenho que preocupar quando eu posso falar período? É o m, é esse 3 aqui, o cara é formulado da letra. E qual é a fórmula? Olha, 2π sobre o m, fácil demais. Então, quanto é o período dessa função? Olha lá, 2π sobre o m, mas quem é o m? É 3, ó. Então já acabou a sua prova, já está aqui, olha, definição montada com sucesso, showzaço. E eu dei o exemplo 2, bora ver o período? Bora! Qual é a fórmula? 2π sobre quem? Sobre o m. Cadê o m? O m é quem fica no lado da letra, né? Quem está no lado da letra aqui, ó, acompanha, no lado da letra aqui, olha quem é, ó, 2/5. Vai ficar 2π sobre 2/5, não é? Ah, gente, ó, nós temos uma divisão de fração aqui, né? Como é que faz para resolver isso? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É só algo a mais, não tem nada de estranho, né? Gente, eu já conservei a primeira, ó, já conservei o 2π aqui, tá bem? Agora eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 2/5, invertendo fica 5 sobre 2, né? Tranquilão aí? Que eu posso dar o peteleco no 2 aqui. E o que sobrou para nós? Π vezes 5, que na verdade quanto é? 5π. Então, o 5π é o período da função do nosso exemplo 2. Fechou aí? Então, olha, tu não pode perder as informações, tá bem? A imagem, os caras que vem antes. Pode vir 1, pode vir 2. Período, tu tem que olhar o número que fica no lado da letrinha lá, tá bem? É aquele m lá. Então, tu só pega 2π e divide por esse m. Aí tu já calculou o período da função, tá bem? Mas aí, gente, você tem que entender também que a função sobra aquele deslocamento horizontal, né? Ele pode andar no eixo do x, né? E aí você tem que saber como é que se comporta esse deslocamento bem aí, tá bem? Assim, até agora nós aprendemos o quê? Que o gráfico sempre começa no zero, né? Mas eu já te disse que ele pode começar em outro lugar. Aí a tua pergunta é, Nildo, dá para eu saber o lugar onde esse gráfico vai começar sem fazer gráfico nenhum? Claro que dá, amiguinho. Nós sempre temos a saída para ti, cara. Nildo, então coloca essa definição. Primeiro, ó, o deslocamento é feito no eixo do x. Então, tu vai calcular onde começa no eixo do x. Ó. A definição, gente, bora entender. Presta atenção para cá. Responde para mim bem aqui. Esses dois caras da frente são responsáveis por quem? Fala aí. Isso. Imagem. Muito bom. Pode vir 2 ou pode vir 1. Se vier 2, conta de mais, conta de menos. Ponto máximo, ponto mínimo. Fechou. Se vier só 1, o próprio número. Dele negativo, dele positivo. Fechou. Quem é responsável pelo período? O cara que vem no lado da letra. Qual é a fórmula? 2π sobre m. Tá. Quem é responsável pelo deslocamento? Gente, só sobrou quem para nós? Olha, o n, o último número bem aqui. Então, esse último número aqui, o papel dele na função é fazer esse gráfico sofrer esse deslocamento no eixo do x, tá bem?
Então, se por acaso, gente, olha, não apareceu N na tua prova, quer dizer que o gráfico não sofreu deslocamento. O gráfico só vai se deslocar se aparecer o N. Então, ele que é o responsável. Então, como é que fica a fórmula? Vamos lá, olha. Menos N sobre o N, tá? Gente, vocês me perdoam estar colocando essa fórmula direta, eu não gosto disso, né? Tá bom? Quando essa aula voltar ao normal, eu juro que eu vou mostrar para ti passo a passo, tá? Mas por enquanto, aceita, acredita. Homem não mente, tu já sabe disso, né? Olha, menos N sobre M vai dizer o quê? O lugar onde o gráfico vai começar. Quem é o responsável por isso? O N. Lembrando que se não vier o N, onde o gráfico começa no zero. Agora, se vier o N, o gráfico vai sofrer um deslocamento, né? Uma observação importantíssima para ti aqui, gente. Porque esse gráfico pode se deslocar ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Nildo, tem como eu saber para onde ele vai? Resposta sim, claro que tem, claro que dá para saber. Tudo depende do sinal do N, gente, porque esse N pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, se você olhar o exemplo 1 bem aqui, ó, tá vendo esse exemplo 1 bem aqui, ó? O N é o último cara, é esse aqui, ó. Vê que ele está como? Negativo, ele é menos π, ó. Aqui ele é, olha, menos 5, ó, tá tudo negativo. Ó, aqui, por exemplo, ele está mais π, ó. Então, esse último número, que é o N, que é o responsável pelo deslocamento, ele pode ser negativo ou positivo. Isso vai indicar para onde ele vai se deslocar. Cuidado. Se o N for positivo, se você tiver mais um N, se ele for positivo, o deslocamento, olha lá, gente. O N positivo, o gráfico vai se deslocar para o lado negativo, ao contrário, viu? Se o N for negativo, aí o gráfico vai se deslocar para o lado positivo. Então, nota que o deslocamento se dá no sentido contrário do sinal do N, né? Aqui, por exemplo, como o N é menos π, esse gráfico, se deslocar, ele vai começar lá para o lado positivo, né? Tem como eu saber? Tem. É só você usar a definição x igual a menos n sobre n. Tranquilo, gente? Então, essa aqui são as 3 variações que as funções sofrem na imagem, no período e no deslocamento. E você tem definições para calcular a imagem, você tem definição para calcular o período e tem definição para calcular o deslocamento. É só prestar atenção no que a prova quer, que aí fica fácil para a gente resolver as informações. Tá bem? Então, gente, olha, isso aqui foi o nosso primeiro passo, tá? Eu vou jogar mais um vídeo para nós aí, trabalhando os exemplos, para a gente ver como é que trabalhamos cada uma dessas informações dentro das funções, tá bem? Então, que Jesus Cristo nos abençoe, e aguarde um pouquinho, daqui a pouco chega mais para a gente ter sucesso, tá? Obrigado, gente. Valeu.